eu, de uma ou de outra forma, também ajudei a edificar este projeto de rádio, por ter passado aqui como formador, e que agora, na comemoração dos seus 10 anos, ou seja, o seu 10º aniversário, voltamos aqui em guisa de saudação deste aniversário, mas também é um grande prazer da minha parte, como profissional, jornalista, estar aqui nesta posição e nesta condição e com uma figura tão privilegiada como é Dom Afonso Nunes. Senhor Bispo, muito boa noite, muito obrigado pela oportunidade da entrevista. Muito boa noite, caríssimo jornalista Mussami, e boa noite a todos os ouvintes da Rádio Tupurista, a Voz da Esperança. Senhor Bispo, a minha primeira questão é relacionada à figura da pessoa em si, do Senhor Bispo. Quando que percebe que tinha o dever de cuidar desta igreja? Bem, uma pergunta rotineira, uma pergunta sempre feita nestas outras ocasiões, uma pergunta que durante a semana tem sido aqui desenvolvida, respondida por vários intervenientes que foram aqui convidados para poderem falar sobre este tema. Por isso, eu limito-me hoje, neste dia, primeiro agradecer aquele que me ungiu e considerou para a sua missão, para que hoje pudéssemos estar aqui e, em nome dele, agirmos, em nome dele, nos movermos e, em nome dele, cumprirmos com a sua orientação, para que, de facto, a figura frágil, uma figura ontem desconhecida, uma figura que não fazia parte do rolo daqueles que eram conhecidos, pudesse aparecer e nele se realizar aquilo que hoje assistimos. Por isso, Afonso Nunes é pessoa como todos, é uma pessoa humana, como todos os humanos, uma pessoa que tem as mesmas dores como todos, que nasceu na casa de uma mãe e de um pai, como todos nascem, no dia que está no bilhete, dia 20 de maio, e que a data, de facto, real, dia 15 de maio de 1965, uma pessoa que cresceu como todos crescem. Agora, a dádiva, o dom que Deus tem colocado no ser humano, este somente é visível, é visto quando este começa a dar frutos. Mas ninguém vem ao mundo sem um propósito, e cada um tem um propósito, e Deus é interminável, Deus é eterno, seu plano, seu projeto é eterno, por isso que ele tem uma escala que ele próprio estabelece quando quer realizar um propósito da salvação dos humanos. É assim que no tempo passado fez, foi fazendo, e no tempo atual não seria diferente, senão criar uma cadeia onde podia trabalhar, realizar a sua obra, quando um corpo cansasse, pegar outro para que nesse corpo continuar com a sua missão, como aconteceu. Então, Afonso Nunes, hoje Dom Afonso Nunes, é aquela pessoa que cresceu, como já disse, mas conhecido na altura como Afonso Malassa, para muitos, Malassa para outros, e o Nunes, o apelido do pai. Então, dizer que, com relação àquilo que é hoje a missão que exerce, um programa de Deus, e aqui muitos já falaram, não quero repetir mais, se calhar um dia tem de se fazer um livro para evitar também alguns equívocos e algumas formas de interpretação que às vezes se diferencia uma da outra. Aliás, por isso temos 4 evangelhos, né? Falaram da mesma pessoa, mas cada um falou da maneira que ele compreendeu, da maneira como ele viu. Escreveram 4, mas se complementaram para que, de facto, a obra de Jesus Cristo fosse hoje conhecida. Então, às vezes, isso acontece na nossa vida. Então, Afonso Nunes já nasceu certamente com esse dom, como diz o próprio Jeremias,
capítulo 1, quando ele refuta que ia fugir da missão, lhe foi dito que antes de nascer já te escolhi, antes de você se formar no ventre da sua mãe, eu já tinha te escolhido. Então, por isso a escolha já vem do ventre, mas depois somente acontece no tempo que ele acha que agora chegou o momento. Então, foi transformado num vaso, num instrumento de trabalho, por aquele que o comissionou, por aquele que começou esta obra chamada Tocuista, Igreja Espírito no Mundo, os Tocuistas, Simão Gonçalves Toco, que eu, desde a sua tenra idade, o teve como uma escolha própria, para que no fim dos tempos, quando chegasse o tempo que ele próprio terá preconizado, segundo a vontade de Deus Pai, iria usar para que a obra continuasse, para que a obra ganhasse uma nova dinâmica, para que a humanidade e os incrédulos ainda daquele tempo entendessem que Simão Toco não era um homem igual a outro homem, embora ter um corpo humano, com todas as características humanas, mas era uma pessoa diferente. E por isso a promessa cumpriu-se. 2000 anos, Afonso Nunes foi, digamos assim, pego de negais por aqui. E ontem já falaram sobre essas coisas todas. Então significa, Afonso Nunes tem quase 3 ou 4 localidades nessas passagens. Ontem esteve aqui alguém muito importante, o reverendo Domingos Quebula, que contou uma parte importante que muitos não sabiam. Um registro importante deve ser guardado, certamente que um dia vai completar o resto que não disse. E por isso que a mim não me convém continuar a falar de mim. Eu quero falar daquilo que é, de facto, o momento atual, daquele que transformou Afonso Nunes. Paulo tinha essa natureza. Um momento falava com Paulo para testemunhar as obras de Cristo nele, no outro momento falava como vaso de Cristo para poder então manifestar o poder de Cristo nele. E por isso que não difere hoje de Afonso Nunes. Afonso Nunes é um cavalo utilizado para essa batalha. Afonso Nunes é aquele que foi revestido com o fato macaco. Já falei várias vezes. Esta é a maneira como foi explicado. Embora hoje, infelizmente, não é muito bom falar muito daquilo que nós temos na nossa relação com o nosso Deus, porque as pessoas são muito atrevidas, a juventude, as pessoas são atrevidas a fazer cábulas, a tentar fazer igual. Isso às vezes acontece muito quando a gente fala muito das coisas, aquilo que nós somos, a tendência a ver cábulas, a ver, digamos assim, cópias para tentar fazer igual, mas o dom de profeta não se copia, não se cabula, nem se imagina, porque a profecia não é produzida por imaginação humana, a profecia vem dos altos, mas infelizmente isto acontece, também aconteceu no passado. Pessoas imitavam ser profetas, mas quando fosse apertado, aí se constatava que finalmente não eram. Então, por isso, meu caríssimo jornalista Mussamo, falar de Afonso Nunes penso que não é o mais importante. Hoje, aquilo que é a missão que eu trouxe aqui é visível, as obras físicas e espirituais são visíveis, eles falam por si de que Afonso Nunes não se colocou no lugar por querer. Alguém o pôs, e essas obras dizem que o colocou, porque se assim não fosse, todos teriam feito o que têm feito. Mas como não é, digamos assim, para todos, mas para aquele que ele quer, que ele escolhe, não para aquele que corre, mas para aquele que ele de facto já destinou, hoje temos e tens à sua frente um Afonso Nunes, bispo, líder espiritual, por ser o vaso de Simão Gonçalves Toco, da sua própria escolha, não é da escolha humana. Aqui também deixa-me dizer um pouco, colocar um elemento importante, porque a consciência humana, meu querido jornalista, é muito difícil de ser entendida, não é de ser, digamos assim, direcionada. Veja que Moisés recebeu uma missão de tirar Israel da casa de servidão do Egito para a terra prometida. Os tirou de lá, era da tribo de Levi, mas
a recomendação e a esperança de Israel era que o Messias viria a nascer na tribo de Levi, que é a tribo dos sacerdotes. Mas como Deus é imanipulável, ninguém o direciona, Jesus, o Salvador, nasce na tribo de Judá, onde não havia promessa, nasce na tribo de Judá. O que Moisés fez não foi repetido por Jesus. Uma coisa importante e interessante. Não que quando Deus escolhe, segundo a promessa de Moisés, dizia ele que Deus vai eleger alguém, um irmão no vosso meio, e este vos conduzirá, e toda alma que não ouvir será extirpada. Mas quando vem Jesus Cristo, não repete as mesmas coisas que Moisés fez. Já não fez atravessar o povo de Israel do Mar Vermelho, já não deu o maná, como deu Moisés. Ele cumpre uma missão daquele momento, daquele tempo que Deus preparou para que ele fizesse. Significa dizer que, ainda que a fonte do Espírito Santo seja a mesma, mas a liderança, o estilo da liderança nunca será o mesmo. Nunca será o mesmo. Haverá sempre diferença. Não pode tentar dizer, não, naquele tempo fez isso, tem que fazer. Não pode. Um tempo é tempo, outro tempo é outro tempo. Então significa dizer, ainda que a continuidade do Espírito, do mesmo Espírito, continua a fazer o exercício, o mesmo exercício, mas já não será da mesma forma. O estilo, os métodos de liderança serão diferentes, como são hoje diferentes. Certo, Sr. Bispo. E esta obra está visível para nós, cristãos, sociedade no geral, vemos a grandeza da obra da Igreja Tocuista, sob sua liderança. Presumo que não terá sido um mar de rosas. No meio, para edificar esta obra, deve ter enfrentado dificuldades, presumo. Por isso, quando nós olhamos na Bíblia, todas as escolhas que ele foi fazendo, sempre encontramos a palavra coragem, bom ânimo. Quando Moisés termina a missão e é indicado Josué para conduzir o povo de Israel até a terra prometida, nós conseguimos constatar muitas vezes a repetição da palavra coragem, tenha bom ânimo. Capítulo 1 de Josué. O que demonstra que não há missão fácil na terra e nem devemos esperar facilidades. Tudo que é fácil, se calhar não provém de Deus. Aquilo que é de Deus tem de encontrar entraves, dificuldades. Por quê? Porque a obra de Deus tem um adversário que não aceitará nunca que o nome de Deus, de Cristo na terra, seja elevado, seja exaltado, seja colocado no ponto mais alto que causa admiração. O adversário nunca ficará satisfeito. Sempre usará pessoas como você está a ser usado, também usará outras pessoas para que, de facto, contrarie aquilo que você está a fazer. Para te provar também se, de facto, és, de facto, indicado, enviado, ou você se colocou por vontade própria para comer aquilo que é dos outros, como acontece no mundo, né? Então, por isso, tínhamos que, e ainda temos que enfrentar oposição, temos que enfrentar problemas, tanto internos como externos, temos que estar prontos a esperar sempre, digamos assim, adversidades, temos de esperar sempre pessoas que se levantarão sempre contra, de várias formas, mas o nosso foco tem de ser sempre naquilo que nos foi dado e mandatado para fazer. E a confiança, sobretudo, inabalável naquele que nos comissionou, na palavra que nós ouvimos. Há uma diferença entre autocolocar-se, autoproclamar-se e ser, de facto, comissionado. Ouvir e ver alguém que te diz, vai, eu em ti estarei e em ti irei levantar o tabernáculo, o tabernáculo está caído. Então, quando a pessoa tem a noção, sente e todos os dias escuta esta voz, essa pessoa está determinada, não terá medo nunca para realizar a obra daquele que o enviou. Então, esta
a diferença entre ir numa escola, preparar-se para amanhã ser pastor, para ver se amanhã vou ser um líder. Não. Esta forma pode ser boa e é importante, mas não igual àquele que é pego sem se preparar para isso e é preparado por ele próprio para levar adiante a missão. Então, por isso que eu volto a dizer, temos sempre que contar com adversários, alguns até inimigos, porque quando a pessoa já atenta contra aquilo que é o mais importante, o mais sagrado, a vida, torna inimigo. Mas mesmo assim, não podemos temer, porque a palavra nos diz coragem, tem bom ânimo, esforça-te e tem bom ânimo. Essa palavra encoraja-nos a caminhar até ao fim, certamente. Não vacilaremos a cumprir a vontade daquele que nos tirou do lixo para o seu cadeirão máximo, para que o seu nome, que ontem tentou ser, digamos assim, diabolizado e até quase que colocado em xeque, seja levantado. Glorificando nós esse nome, certamente um dia também seremos glorificados. E por isso lutaremos até o fim. Senhor Bispo, um dos espinhos mais conhecidos pela sociedade nessa sua missão é o conflito interno na Igreja Toquista. Já acabou ou ainda tem réstias deste conflito? Muito bem. O conflito digamos assim, é um cinto que anda com as pessoas. O conflito acompanha a vida dos homens, sobretudo das organizações. E quando uma organização atinge uma dimensão como esta, certamente que poderá sempre existir conflitos. E a Igreja Toquista viveu conflitos desde os anos 80, que começa a agudizar-se, 82, o conflito foi tenso, muito difícil, até 83, que fisicamente o presidente teve o corpo, e para atingir uma outra dimensão. E aí houve, todos conhecem, a igreja ficou como terá ficado, e cada um teve uma partícula, e cada partícula se dividia ainda mais, e enfraquecendo cada vez mais, mas como havia uma promessa de que eu vou, mas voltarei. Então, 2000, cumpriu-se aquilo que hoje se vê, a igreja vai se recompondo, vai ganhando a sua, digamos assim, dimensão, granjando o seu respeito que estava a perder. Mas, infelizmente, eu, quando toco nesse assunto, às vezes posso passar por cima das águas. O que eu não gosto e nunca gostarei é que as pessoas escutem, é que haja instituições particulares que se intrometem nos assuntos da igreja. Seja qual for essa instituição que tem este pendor e vontade de continuar a se colocar nos assuntos da igreja, vai terminar mal. Este é o aviso que eu lanço hoje. Seja qual for essa instituição, que quiser se colocar sempre nos assuntos da igreja para tentar diabolizar e frenar a caminhada da igreja, vai terminar mal. Terceira vez, seja qual for essa instituição desse país, que achar que aproveitar a fraqueza dos toquistas que estão na fraqueza para tentar os instrumentalizar para criar problema na igreja, esta instituição, escrevam, vai terminar mal debaixo da terra. Porque essa obra nunca lutou contra ninguém. Essa obra não tem qualquer cariz humano. Essa obra não procura poder terreno. Essa obra tem uma missão realizada na terra para que, quando o Messias se apresentar, ela possa ser glorificada e os que compõem e constroem esta obra também glorificados. Por isso, qualquer instituição humana de homens maus que for utilizada, que tem sido utilizada para tentar infernizar o toquismo, volto e fecho, vai acabar mal. Senhor Bispo, não se estará a se referir à interferência de autoridades ou pessoas revestidas na condição de autoridade que, meia volta, tomam decisões que aparentemente trazem de volta o conflito dos toquistas? São mesmo estas, e eles certamente estão a ouvir. Certamente estão a ouvir. Certamente estão a ouvir. Todos eles que acham que quando um toquista que está zangado, qualquer coisa, e vai ter com eles, influencia-eles de qualquer maneira e aproveitam esta influência para tentar frenar a caminhada da igreja,
eu volto a dizer, a igreja vai passar por cima dele, ou por cima desta instituição. Ficará para trás, como ficou Salazar, ficará para trás, e todos quanto tentaram diabolizar e frenar a marcha ficarão para trás, então ficará para trás. A igreja não luta com ninguém. Ainda que tenhamos problemas internos, 25 anos nunca houve guerra aqui. Nunca houve luta, nunca houve qualquer tipo de situações anômalas que pudesse criar, digamos assim, intranquilidade pública. Nunca houve. E quando alguém, porque alguém lhe influenciou, porque eu tenho provas, não falo porque tenho responsabilidades acrescidas, tenta criar dificuldade na igreja para criar documentos que não têm, digamos assim, um verdadeiro cunho jurídico, mas porque tem alguma intenção, a palavra não será retirada, terminará mal. Tanto ele que dirige a instituição, como sua instituição, seja ele de que tipo de cariz é, pode esperar que terminará mal, e este mal seguirá da primeira até terceira, quarta geração, ele seguirá essas pessoas que querem criar dificuldade. Não conhecem a história dessa obra. Essa obra custou muito. Se eu quiséssemos, seríamos os primeiros a fazer partido político, mas nunca temos isso. Nós temos a missão de trabalhar para o bem da nossa gente, do povo perdido, para que encontre o caminho de salvação, fazermos aquilo que temos que fazer para formar a nossa gente, para ter, de facto, uma formação sólida, para ajudar o país a crescer, a África e o mundo onde estamos a ir. Então, significa dizer que não temos problema com ninguém. Nós temos pragas a fazer, e quando fizemos a praga, temos que ter bases onde fizemos as pragas. O que é que eu fiz de mal para você me infernizar? O que é que eu te fiz? Se não fiz nada para você me infernizar, certamente que você pode comprar a arma mais perigosa. Terminará mal. Ainda assim, o toquismo é pela lei, porque também é de Deus que respeita a autoridade na face da terra. Sem dúvidas. Por isso somos humildes. Mas quando, digamos assim, sabe que Jesus Cristo foi sempre tido como a ovelha, o cordeiro, o manso, mas quando sentiu que foi tocado no ponto mais duro, sabe o que ele disse? Vai ouvir a Bíblia. Vai ouvir o que ele disse. Vamos ler a Sagrada Escritura, para o caríssimo jornalista ouvir o que ele disse, como respondeu àqueles que o trouxeram essa notícia de tentar amedrontá-lo. Ele disse assim, São Lucas 13. Vamos começar no versículo 31 melhor. Naquele mesmo dia, chegaram uns fariseus, dizendo-lhe, sai, retira-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Respondeu-lhes, ide, e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas. Hoje, amanhã, no terceiro dia, sou consumado. Importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, para que não suceda que morra um profeta fora de Jerusalém. A palavra, aquela raposa, estava enfadado, estava farto dessas coisas. Então respondeu com dureza. Então, por isso que o toquismo, os toquistas são pela lei, são obedientes, e assim o colono conheceu mesmo, matando, queimando. Os toquistas mostraram um espírito de mansidão, embora com uma postura de resistência passiva, mas nunca se sublevaram, nunca pegaram nem na katana nem na pedra para tirar alguém. Isso é até hoje, será até amanhã, mas aquele que nos faz o mal, sem lhe fazermos o mal virá para ele, o mal lhe acontecerá. Senhor Bispo, eu queria que satisfazesse uma curiosidade minha. Eu fui à Taia em 2015 e uma das reportagens que escrevi das várias daquela estadia foi de uma pequena igreja no meio daquela dimensão, daquele campo todo, que não parecia estarem a cultuar em comunhão com o Senhor Bispo. E eu, por uma questão de honestidade na reportagem, também escrevi uma matéria sobre esta pequena igreja. Muito bem. Aquilo que estou a dizer neste momento
Aquela aldeia, estás a dizer, a Cidade Santa, em Taia, é ali onde partiram os problemas para vir até Luanda, nos anos 60, né? Que depois foram crescendo até os anos 80, chegaram à dimensão que chegaram. É um problema que o líder tem gerido conforme viste. Se não fosse uma liderança de facto sábia e ponderada, aquilo não estaria ali. Então, pouco. Voava em segundos, mas não pode, porque eu tenho dito que deixar crescer juntos. Certamente haverá um dia que o ceifeiro virá para colher, o trigo para o celeiro e o joio irá para o forno ou para a fornalha. Então, por isso que, visto aquilo, sim, existe ainda esse problema, mas também alimentada por alguns setores do próprio governo. O governo é entidade muito importante na pacificação dos espíritos, na pacificação da sociedade, na criação da coesão nacional. Mas quando existem algumas partes, alguns setores que alimentam esse tipo de situações, então isso acontece, porque o topoísmo é um patrimônio desse país que deve ser, digamos assim, cuidado, deve ser tomado todas as medidas necessárias para que ele cresça, ele se multiplique, floresça, porque é a história do nosso país. Mas quando existe, volto a dizer, algumas pessoas, alguns setores que criam esse tipo de situações, então essa resistência acontece. Se não houvesse esse tipo de interferência, hoje pelo menos já não existia mais esse tipo de situações. Mas quando alguém alimenta, tira documentos, acordam, não sei que tipo de coisas para inviabilizar, digamos assim, uma marcha que está a ser feita com muito sacrifício de congregar as ovelhas, e alguém diz que pode continuar dispersos, essa pessoa é boa? Não. Eu não posso entender que a pessoa que tem bom juízo entenderá dividir algo uno, e ele procura de forma, digamos assim, usar método jurídico para dividir. Eu penso que não pode. E ainda acusa o governo que não, o governo intrometeu-se nos assuntos da igreja, e você não se intrometeu. O governo procurou pacificar. Reconheceu o seu erro de 92, disse que cometi erro, agora devo abolir isto, isso e aquilo, e voltar à igreja una e indivisível. E você diz, não, a igreja, o Estado laico não pode se intrometer nos assuntos da igreja. Quem te disse isso? Então você está a criar problema, está a criar, digamos assim, um mau precedente para que haja foco de resistência. Se não fosse, de 2015 até hoje, não sei se estaríamos aonde. Mas este setor, volto a dizer, não podem sentir-se impunes. Deus não se deixa enganar. Ainda que o tempo demore, há sempre resposta da parte dos seus. E as pessoas que agem dessa maneira por influência negativa saberão um dia contar a história. Senhor Bispo, mudando um pouco de questão, gostaria de abordar a questão da juventude. Sei que a igreja topoísta, está prenhe de jovens, e vou notando que nos últimos tempos me parece um pouco mais democratizada a forma de se comportar desta juventude. Num passado recente me parecia que havia mais conservadorismo. Está atento aos sinais dos novos tempos e à pressão desta geração quase que permanentemente inconformada, que são os jovens? Dizer o seguinte, a igreja ela tem de saber caminhar e saber ver os sinais dos tempos, conforme disseste. Aliás, quando Jesus Cristo prometeu a fundação da igreja em Jerusalém, ele disse que tu és Pedro, sobre essa pedra é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ele. Quando desce a Jerusalém, quando se proclama através do Espírito Santo, conforme Atos capítulo 2, nós vimos que era uma igreja una, uma igreja, todos comiam juntos, todos tinham o mesmo pensamento, partilhavam tudo o que tinham, mas quando começa a crescer a obra, chegamos no capítulo 5 de Atos, vimos que começam os problemas. E no 6º há já conflito entre os hebreus e os gregos.
por causa de problemas sociais, começa o conflito. E aí os apóstolos tinham que se adaptar para criar, digamos assim, condições para que não houvesse conflito. Aí vão nomear os diáconos, que não existiam. Surge diácono para tratar problemas sociais e a tranquilidade da própria igreja. E ainda, quando a igreja sai fora dos limites de Judá, ou de Judeia, digo, a partir da Turquia e no judaísmo, um homem não circuncidado era imundo. E quando a palavra entra até os Gálatas, já tinham a cultura de não ser circuncidados, criou problemas. Mas Paulo disse, não é circuncisão, tem a ver com o reino dos céus. Seja o homem circuncidado ou não, diz que creia e tenha fé em Cristo, ele tem o caminho aberto para ir no reino de Deus. Então aí apazigua. Significa dizer a igreja tem de ser dinâmica, no sentido de que, mesmo sendo conservadora, mas que o seu conservadorismo não lhe leve à estagnação. Quando começamos em 49, não havia nem telefones, nem computadores, nem salas como estas. Nem havia metro, nem havia os aviões que existem hoje. Mas depois fomos evoluindo. Em 75 havia o que temos hoje. O mundo foi evoluindo. E como um líder visionário vê longe, as profecias estão lá, de 71, 73, dizendo: nós vamos fazer reformas na nossa igreja, porque também as outras religiões estão a fazer reformas. Vamos tirar algumas leis tocuistas que impedem que os fiéis permaneçam na igreja e vamos sim deixar as leis bíblicas. Estão nas cartas, todo mundo tem. Para ver que Simão Tocco não é um líder, digamos assim, de curta distância, é alguém que vê distante, que vê longe. Então, demorou, mas o tempo vai chegando, e não para sermos levados pelo ímpeto da juventude, no caminho que eles querem, mas para, sobretudo, cumprirmos com esta profecia, naquilo que deve ser cumprido, como tenho dito, transformando, mas sem perder a essência. Transformar sem perder a essência. Quem chegar aqui já sabe que são tocuistas esses aqui. São tocuistas. Uma outra coisa estamos a mudar, a transformar, para que de facto essa profecia se cumpra, também para criar condições para que todas as nações e tribos do mundo estejam na igreja tocuista, porque existem até tribos que ainda virão nessa igreja, que não são angolanas, que têm culturas próprias. O evangelho não pode ser contra a cultura. O evangelho não pode marchar para ir esmagar culturas, mas tem de olhar na cultura dos povos, ver o que é bom que deve ser aproveitado, o que deve ser, de facto, melhorado, corrigido, para que as pessoas possam também se sentir bem dentro da própria igreja. Por isso, uma família grande não vai dizer que todos vão ter o mesmo tipo de nariz. Não. Ele que nasceu na mesma mãe, mas quando já é a terceira, quarta, quinta geração, haverá muita diferença. Então, por isso que a família sempre será a mesma, mas nós temos de ser capazes, um líder que não é, digamos assim, não é transformador, não foi enviado. O líder, somente ele, quando ele traz mudança, traz elementos diferenciadores daquilo que ele encontrou e levar a carruagem para diante. Então, por isso que a sua pergunta, caríssimo jornalista, tem essa resposta. Nunca nos deixaremos que a juventude nos conduza onde eles querem, mas se nós os conduzirmos, vamos os conduzir no caminho que devem seguir. Sente que ainda falta algo para fazer nessa sua missão? Parece que começamos ontem e parece que não fizemos nada. E por isso, o que tem de fazer o servo enviado é ouvir, estar atento a ouvir quem o enviou. Da mesma maneira como ele enviou, o assiste e também o assistirá e o dirá sempre o que deve fazer. Por isso, ainda há muita coisa por fazer. Nesta altura, a palavra está a chegar, sim, distante de Angola, de África, mas precisa ainda chegar distante. E por isso que quando este hoje líder espiritual foi trazido a Luanda, todos diziam era um jovem, um menino fraco e tal, mas como não conheceu o projeto de Deus, era de quantos dias, então blasfemaram assim, mas afinal Deus queria que com o crescimento da pessoa também crescesse a obra. Se viesse com 60 anos como é hoje, o que seria já hoje? Acabou.
E seria uma desgraça, uma obra não muito bem consolidada, de quem iniciou parte, ou sai, desaparece, volta outra vez a estar caseiro. Então é preciso tempo para consolidar ainda as estruturas, para consolidar a doutrina, para cimentar a nossa teologia toco, né? No sentido de que, se o tempo demorar, os sucessores tenham de facto bases sólidas onde a igreja deve continuar a caminhar e a crescer. Esta é de facto a preocupação do líder, que a igreja tem de continuar e resistir no tempo. Para que isso aconteça, tem de se solidificar as suas estruturas, não somente físicas, mas sobretudo de direção, para que entendam o que é o tocoísmo de facto e onde deve cruzar quando coloca, digamos, a linha na agulha. Então, também falta um elemento importante, que eu agora vou fazer a leitura bíblica, que essa promessa é infalível, por isso que vamos continuar a persistir até realizarmos esta orientação. Capítulo 45, Isaías, versículo 13. E o despertei em justiça, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade, autoriza, para que de facto aquela cidade santa, onde o hipopótamo deixou o seu umbigo, seja de facto edificado e as pessoas visitarem um dia, tornar um lugar de turismo religioso, até que o Filho do Homem se manifeste na sua glória. Então, essa é uma determinação que temos. Um dia, não sei quantos dias faltam, vamos então começar com aquele trabalho. Certamente todos os tocoístas trabalharão de dia e de noite, como fizemos a construção do templo, para que aquele edifício, o mausoléu, seja edificado e transformarmos a Cidade Santa num verdadeiro local de visita, tanto de nacionais como dos estrangeiros. Mas isso também para dizer que precisa e vai precisar da mão do Estado. O governo, o dinheiro do Estado também serve para isso. Quando o Estado não paga dízimo, também vem a desgraça no país. E pagar dízimo é ajudar as obras verdadeiras do seu país, obras da fé, obras que, digamos assim, que movimentam o seu país. E eu tenho fé de que o governo angolano fará isso quando começar, vai ajudar para que, de fato, Simão Toco seja dignificado, seja honrado, não somente com a decoração que temos recebido, mas, sobretudo, o local do seu sepultamento, como fazem em outras paragens do mundo. Então, penso que esse é um elemento que ainda dói no coração do líder espiritual e eu espero que possamos concretizar. O tocoísmo é daqui, a sede é aqui onde está o nosso Vaticano, nós, se fôssemos outra igreja católica, aqui é o nosso Vaticano. Não é possível que um governo angolano aqui no nosso país não tenha boas relações com a igreja. Não é possível também a igreja não tenha boas relações com o governo, porque aqui é a nossa terra, não temos outra. Então, não tendo outra, temos que estar bem com o nosso governo. E também, certamente, temos um governo que precisa de nós. E por isso, a relação tem de ser, digamos assim, sempre boa. Naquilo que tem de ser melhorado, temos que melhorar todos os dias, e a vida é assim, mas de resto podemos aqui, sem qualquer medo, sombra de erro, porque a relação é boa, mas nós temos a nossa missão, o governo tem a sua missão também, e a nossa missão, sobretudo, também é de atalaia, e como atalaia temos esse, digamos assim, o outro elemento que temos de chamarmos sempre a atenção se for necessário. A nossa voz nunca será para o mal, nunca será para criticar, mas será sempre para procurar, digamos assim, que os homens e mulheres que estão a governar, governem bem, porque a sua boa ação também se refletirá na nossa vida como igreja. Então, por isso, não podemos dormir, não podemos ficar, digamos assim, impávidos, é sempre usando o poder que Deus Pai colocou em nós, sempre que necessário chamarmos a atenção para que as coisas corram bem e assim, dessa forma, construirmos um país
bom pensamento para o líder espiritual, com a dimensão como esta. Nós temos que sempre, quando há problema, temos que tratar e resolver, ultrapassá-los, porque estamos condenados a caminhar com o governo. De manhã assisti à entrevista ou conferência com o colegas jornalistas e eu tive uma citação que eu vou usar agora para fazer a minha próxima pergunta. Disse que com a nossa pátria devemos ser donos, mordomos, mas lembrar-nos sempre de que somos, estamos de passagem, somos peregrinos. O senhor alguma vez pensou em como edificar o tocuísmo, a igreja tocuista, no pós-Dom Afonso Nunes? Tem essas visões, com certeza, nas suas meditações, como homem de Deus? Muito bem. Aquilo que eu disse, ainda posso repetir, a dizer, porque se nós não nos sentirmos donos da nossa própria pátria, nos sentirmos mordomos, como pessoas que foram colocados aqui para fazer algo, deixar marca, esse elemento é importante. Ninguém pode vir aqui na Terra e passar só. Deve deixar marca. Não? Seja de que forma, de que vertente, mas tem que deixar uma marca. E isto implica, de facto, o amor à nossa pátria. Amarmos a pátria. Os tocuís foram queimados vivos, enterrados vivos, porque amavam a pátria. E nós temos que ensinar as pessoas a continuar a amar a pátria. Quando estão na iminência, nos lugares cimeiros, devem sempre primar primeiro pela pátria. O que estou a fazer para que a pátria um dia me possa pensar, possa, digamos assim, falar de mim mesmo quando estiver presente. Aqui está o legado que cada um deve procurar deixar depois dele, porque a pessoa é peregrina. Aqui não é o espaço onde vão permanecer eternamente. Mas quando você vem aqui, tem de pensar sempre por que eu vim. Jesus disse que para isso eu nasci, para trazer o reino. Né? Nós também, cada um tem que dizer por que eu nasci. Então, significa dizer que a nossa liderança, sobretudo, só será bem falada se nós hoje prepararmos aqueles que podem nos substituir. Se nós não formos capazes de criarmos as condições para que depois da nossa existência humana, mas a nossa obra possa continuar, seremos vistos como maus líderes. A liderança não é provada quando o líder está presente. Será provada, sim, quando a sua obra que ele começou, mesmo sem ele resistir um tempo e fora do tempo e continuar, então aquele foi de facto um líder, significa edificou a casa não na areia, mas sim na rocha. E hoje esta também não deixa de ser a preocupação do líder espiritual. O povo pode pensar de uma maneira, mas o líder pensa de outra maneira, porque a vinda do Senhor somente está na mão de Deus. Nós, como enviados seus, devemos estar preparados sempre e prepararmos a nossa instituição no sentido de que ela, com ou sem a nossa presença, para que ela continue. Estamos a criar essas condições, sem dúvidas. Temos mais velhos, temos os que estão na idade intermédia, temos mais novos, temos adolescentes, todos a serem preparados para que